Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Um bom dia a nossos irmãos que estão aí online. Vamos louvar ao Senhor para iniciarmos esse culto, que é uma bênção na presença do nosso Deus logo cedo. O hino 341. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. O hino 307.
Deus. Aleluias. Vamos louvar o Senhor com mais um hino para entrarmos na oração. Hino 128. Glória a Deus, aleluia. Estão todos juntos, vamos orar ao Senhor, clamar a Ele, apresente o seu pedido nesta manhã, porque poderoso é Deus para trazer respostas em nome do Senhor Jesus. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai querido e Pai amado, estamos aqui na Tua presença, Pai, mais um dia. Mais um momento, nos colocamos de joelho na Tua presença. Senhor, venha perdoar nossos pecados, nossas fraquezas, tira de nós o que não Te agrada, Pai. Vai repreendendo toda a fúria do adversário. Meu Deus, seja com o Teu povo, seja com a Tua igreja, vai visitando nesse momento os Teus filhos e as Tuas filhas, os Teus servos, Pai, estão nos seus lares neste momento, assistindo a esse culto, e aqueles que não podem, Pai, por forças maiores, estão no seu trabalho, ou em algum outro compromisso, meu Deus, mas eu Te peço de qualquer forma, por todos eles, por toda a Tua igreja, Senhor, visita
o lar dos teus filhos, visita onde eles estão neste momento, Senhor, vai repreendendo da fúria do adversário contra eles. Meu Deus, se levanta em favor dos teus filhos, Pai. Senhor, vai repreendendo toda a enfermidade, vai visitando aquele que está hospitalizado, Pai, aquele que talvez saiu, Senhor, nesse momento de um consultório, com um diagnóstico, Pai, que não era isso que ele queria ouvir, Senhor, mas o Senhor é aquele que reverte a situação. Pai, se for câncer, meu Deus, vai limpando, vai curando. Se for outro tipo de enfermidade, meu Pai, que assola, que para muitos é uma enfermidade, meu Pai, que traz, Senhor, futuramente vai trazer, vai definhando a pessoa. Senhor, nesta manhã, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, vai ao encontro do teu povo nesta manhã. Oh, Senhor Jesus, tu é o Deus que cura, tu é o Deus que cuida da tua igreja. A tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor não rejeita um coração abatido, contristado. Então que nesta manhã, Senhor, esses possam ser visitados pelo toque do teu Espírito Santo. Pai, também vai abrindo porta para aquele que está desempregado, vai visitando o pai de família, aquela tua serva que tem que cuidar, meu Pai, da sua casa, dos seus filhos. Oh, Senhor, vai visitando todos aqueles que estão neste momento, independente, Pai, de religião, mas que estão clamando ao Senhor, porque sabe, que reconhece que no fundo o Senhor tem resposta, que sabe, Pai, que o Senhor é aquele que se compadece, misericordioso, a tua ira dura, meu Pai, não para sempre. Ó Espírito Santo de Deus, tenha a tua misericórdia sobre o teu povo. Senhor, também envia nesta manhã a tua santa palavra para falar com a tua igreja. Espírito Santo de Deus, vai conduzindo o teu povo, meu Pai, na tua presença. Vai conduzindo o teu povo nesta terra, vai fortalecendo aquele que está fraco. Espírito Santo de Deus, entra com a tua providência, Pai. Senhor Jesus querido, nós te pedimos em nome do teu Filho, que é bendito e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos passar os recados. Cultos presenciais aos domingos às 10 e às 18h30, às terças-feiras às 14 horas, que hoje mesmo tem culto às 14, às quarta-feira às 20 horas, ao sábado às 10 da manhã, culto com as irmãs. E sábado às 16 horas, sim, sábado às 16 horas, culto com os jovens. Participe, traga o seu filho, dê apoio a ele nesses trabalhos. Culto online, de segunda a sábado, e das 10 às 14 às 20 horas. E aos domingos, às 10 da manhã, às 14 e às 18h30. Também haverá unção no próximo domingo, às 10 da manhã, no dia 4 e às 18h30. E às terça-feira, no dia 7 também, haverá também unção para a Santa Ceia. Oração às 19 horas, nesta igreja, com todos vocês estão convidados para estarem aqui, às 19 horas. Levantar um clamor. Aulas de música gratuita, todos os domingos, às 8 horas da manhã. Venha, participe, aprenda a tocar, venha encher essa casa do Senhor com músicos, alunos, para futuramente se tornarem músicos. Ensaio da orquestra, próximo domingo, também, no dia 4, haverá um ensaio às 16 horas. E a mesa do amor, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal. Traga aquilo que Deus pôs no teu coração, que você sentir de abençoar a obra de Deus, faça, meu irmão. E também tem a loja do Fundo Bíblico, loja.ccacristã.org.br, dados bancários. Depois, só para finalizar aqui, lembrando, o bairro do Limão está em reforma ainda, que os irmãos que sentirem de Deus estarem ali ajudando, estamos vendo um dia para estarmos ali, provavelmente pode ser um sábado. Então procure o irmão Saulo,
Eu que estarei também, juntamente, eu e o irmão Saulo estaremos ali atendendo naquele trabalho, naquela igreja. Também procuro o irmão Rodrigo também, para quem sabe reunir um grupo aí, para estarmos ali dando uma força para finalizar logo essa reforma. Mais algum recado? Então é isso. Então vamos louvar o Senhor com mais um hino, para entrarmos na palavra. O hino 206. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos. Livro de Salmos, número 4. Este é um salmo de Davi, o maior salmista, e tem como título assim: Davi ora a Deus na sua angústia. Glória a Deus. Salmo número 4. Que diz assim: Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste a alegria do meu coração
mais do que no tempo em que se multiplicavam o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em seguranças. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O título já traz tudo, né? Davi ora a Deus na sua angústia. E não fazemos a mesma coisa também? Não oramos na nossa angústia? E eu creio que a resposta para tudo. Eu estava aqui meditando quando eu vinha para cá. E estava vendo esses dias alguns álbuns de fotografia. Meu antigo professor de história, ele dizia que as fotos são um arquivo, um documento muito importante para o estudo de memórias. E é verdade. E quando eu estava ali contemplando, revendo aquelas fotos, né, eu vi pessoas ali outrora, naquele momento, na memória daquelas fotos, né, que foram tiradas naquela época, né, alguns anos atrás, pessoas que estavam servindo a Deus, né, estavam ali com Deus, e hoje algumas dessas já não estão mais na igreja. Outros estão, como disse o profeta Elias, alguns estão cocheando em dois pensamentos, outros já não fazem mais parte da igreja do Senhor, já não sabem mais que entrar num templo. E aquilo ali, eu fui vendo aquelas fotografias, me deu uma alegria em um certo momento por ver como aquelas pessoas estavam ali naquela época, né, diferente. E outros, e uns já não existem mais, naquela época ali estavam ali, outros já não existem mais, já foram recolhidos. E quando eu parei para meditar, fiquei ali pensando, essas que não estavam mais na presença de Deus, ainda estão aqui na terra ainda, estão vivos conosco, mas não estão mais na casa do Senhor. Me deu uma tristeza, porque eu olhei, contemplei aquelas fotos, né, fiquei olhando assim, meditando, e na hora eu comentei, juntamente com a minha esposa, comentei para ela e falei assim, independente do que o homem passa, independente do que o homem passa, ou, quando eu falo homem, eu falo na forma, no genérico, no geral, independente do que ele passa, a sua dor, a sua aprovação naquele momento, mas não deve abandonar a Deus. Sabe por quê? Porque o meu Senhor Jesus, ele diz que tudo nessa terra vai passar, menos a palavra dele. Me perdoe pela minha voz estar um pouco baixa, porque está um pouco rouca, um pouco de rouquidão. E o apóstolo Paulo também, ele também diz assim que, o apóstolo Paulo diz que nada nesta vida pode nos afastar do amor de Deus. Ele fala, nem a fome, nem a nudez, nem a espada, ele fala, nem os anjos, nem a própria morte, nada, ele fala, pode nos afastar do amor de Deus. Então, quando eu vi aquelas fotografias, vi algumas pessoas ali que hoje não estão mais. Então, deu um pouco de tristeza, porque o reino dos céus, eu já disse aqui, igreja, ministrando, já disse algumas vezes que, ou sempre, às vezes, eu sempre vou repetir algumas frases, vai vir até bordão meu, talvez, sempre vou dizer que o reino dos céus, palavra do Senhor Jesus, o reino de Deus é tomado à força, né?
Porque largo e grande é o caminho da perdição, mas a porta estreita do seio dos céus para entrar é pequena mesmo. É na luta, é guerra. Então, eu quero dizer para você, que talvez esteja parou por um momento, e ninguém sabe o motivo que você parou, que te levou a achar que a obra de Deus na tua vida não tem mais significado. Mas eu quero despertar em algo em você nesta manhã, nessa terça-feira de manhã. Que meu Jesus, ele alertou o seu povo, quando ele estava ainda com o seu ministério aqui na terra ainda, ele disse assim: o maligno ele veio matar, roubar e destruir. 3 funções dele: ele mata, rouba e destrói. Mas ele falou: mas o Filho do Homem veio dar vida, e vida com abundância. Então, nesta manhã, igreja, toma posse da palavra do Senhor. Faz que nem Davi, ele diz assim, no versículo 1: ouve-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça, na angústia me desse largueza. Então tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Mas no versículo 13 ele já diz assim, sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Então clame. Não importa o que te tirou da presença de Deus. Foi algum desafeto, sei lá, algum desentendimento. Talvez você olhou para o homem, desacreditou do homem. Você falou assim: poxa, eu até achava que aquele ali era uma pessoa bacana, uma pessoa certa. E olha só o que está acontecendo na vida dele. Olha só o que ele aprontou. Ei, calma aí, eu já falei aqui também. A Bíblia diz: do homem é o cair, mas de Deus é o levantar. O homem pode cair até 7 vezes, mas o Senhor levanta ele de todas elas. Então não olha para o seu vizinho, não olha para o seu próximo. Pelo contrário, clame por ele, fala: Senhor, dá força para ele. Ele está passando por uma tempestade. Então não é a morte, igreja, não é a fome, não é coisa nenhuma, nem os próprios anjos pode impedir a tua comunhão com Deus. Nada nesta vida. Então se fortaleça. É a prova, é o que? O desemprego. O desemprego tem esse poder tamanho na tua vida, ele exerce esse poder na tua vida. Que mal que te aflige tanto, que quer te tirar da presença de Deus? Não vai poder. Se nem autorizado aos anjos a tirar você da presença de Deus, quanto mais o que? Um simples desemprego? Ou uma contenda, houve uma contenda, houve uma tristeza, se abateu porque, poxa, eu estava ali com tal pessoa, nunca imaginei que aquela pessoa ia me abandonar e me abandonou. O homem pode abandonar, mas Deus não abandona. Olha o que ele fala aqui no versículo 3 ainda: sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido, e o Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Então clama ao Senhor, continua clamando, porque Ele vai te ouvir. O Deus da tua justiça, como disse Davi, Ele vai ouvir a tua oração na hora da tua angústia. Eu não sei o que te angustia nesta tarde, serva de Deus. Eu não sei o que te trouxe essa angústia, esse pesar que quer fazer você desistir. Mas nem a enfermidade tem esse poder, nem a morte. Ainda que você olhe ali, o teu próximo ali, em um caixão, não é fácil. É claro que não é fácil você olhar ali, você sepultar o seu pai, ou você sepultar o seu irmão, ou talvez até o seu filho, que é a pior de todas as hipóteses. É um pai, é uma mãe sepultar o seu filho ou sua filha. É a pior de todas. Então, também não venha ser isso que venha te afastar do amor de Cristo, da presença dEle. Quer vitória? Continue orando. Persevera em oração. Está na angústia mesmo que Davi falou, ouve-me quando eu clamo, ó Deus, na minha vida, na angústia. Se o Senhor me desse, sabe assim, parece que aumentou a angústia de Davi. Ele fala: tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Aí ele fala no versículo 8: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Você se deitou, igreja, meu irmão, você se deitou e se levantou porque o Senhor é bom. Sabe aquele dia que você está assim triste,
E você fala, não estou com vontade de levantar hoje, eu quero ficar aqui deitadinho, mas tem que trabalhar. Sabe, aí vem aquela energia, por mais que você esteja ali, ó, abatido, mas dentro de você fala assim, caminha. Porque o próprio Deus, quando fala para Ezequiel, olha aqui uma revelação de Deus, Ezequiel estava ali triste com o estado de Jerusalém, o estado de Israel. Deus fala para ele, filho do homem, põe-te de pé para eu falar contigo. Então, servo de Deus, fica de pé para ouvir a voz de Deus. Você pode ajoelhar, mas você tem que se levantar para Deus falar contigo. Você tem que estar com o teu semblante olhando para Deus e falar, Senhor, teu servo ouve, fala que no teu servo ouve. Deixa Deus falar na tua vida, meu irmão. Pode clamar Ele na tua angústia. Não vai ser nada desta vida que vai te afastar do amor de Deus. Não queira que nada te afaste, não determine você. Mas lute, continue clamando. Ore uma semana, ou se for para orar um mês, ore um mês. Se for para orar 2, 3 meses, até um ano. Fique na posição de oração. Fique clamando a Deus em oração. Se for para jejuar também, faça um propósito com Deus. Mas na tua angústia, eu tenho certeza que o meu Deus, Ele vai te ouvir. O meu Deus, Ele não vai te abandonar, porque Ele é Deus, Ele sempre tem um escape para você. Ele fala assim, só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Quantos livramentos Deus já te deu, irmão? Esse dia mesmo eu estava vindo para cá, eu vi um acidente tão feio, eu pensei que aquela pessoa que estava naquela moto tinha morrido, e era uma mulher, uma SUV passou em cima, e quando eu passei no local, o carro estava em cima da moto, eu falei assim, nossa, se está ali em cima, deve ter morrido. Aí quando eu olhei para o outro lado, eu vi um aglomerado de pessoas, e essa moça estava sentada, colocando a mão no joelho, parece que ela estava chorando, e eu falei assim, meu Pai, graças a Deus, ainda não tinha chegado o resgate ainda, eu dei glória a Deus, falei, Jesus, obrigado que o Senhor guardou ali. Olha a resposta de Davi aqui, só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra e da morte, mal algum eu temeria, porque Tu estás comigo. Ela passou pelo vale da sombra da morte, aquela moça ali, mas ela estava viva para a glória de Deus. O Senhor guardou ela. Ou quem sabe, ao seu sair de casa, ela clamou a Deus, falou assim, eu me guardo nessa estrada. Ou quem sabe a sua mãe clamou por ela, ou seu pai ou algum irmão falou assim, Senhor, guarda minha filha, guarda minha irmã que está indo ali, o seu trabalho está indo de moto, são estradas perigosas. E realmente, ela estava guardada ali, estava com certeza sentindo dor, mas ela estava viva, ela estava respirando, estava sentada ali, glória a Deus. O meu Deus, Ele te guarda. Ele ordena anjos ao teu respeito para guardar a tua saída. Davi disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e teu cajado me consola, e prepara, Senhor, a mesa perante mim na presença do meu inimigo. É assim que Deus faz, igreja. É assim que Deus faz. Ele é o teu pastor e nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Então perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. E ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Oferece o teu sacrifício de justiça, faz o bem, olha que ele fala assim, ó, muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Quem vai mostrar o bem para nós? O Senhor exalta sobre nós a luz do teu rosto e puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo que multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. É o Senhor que alegra a sua igreja, é o Senhor que alegra aquele que está ali aflito, é o Senhor que dá livramento àquele que está em algum lugar que pode, a morte está ali cercando, mas o Senhor está dando livramento, e não é a morte, não é nada nesta vida que vai te separar do amor de Deus. Continua clamando a Deus, porque meu Deus, Ele tem resposta, meu Deus, Ele tem propósito na vida do seu povo, igreja. Aleluia, glória a Deus. Engrandecido é o nome do Senhor.
Meus irmãos, fiquem com essa palavra. Faça que nem Davi. Na sua angústia, clame a Deus. Que tem o momento realmente é guerra, é luta. O seu quarto tem hora que vira ali um campo de batalha. É você ali, só que é uma batalha espiritual que eu quero dizer. O seu quarto, você se ajoelha ali, você está clamando, você está chorando a Deus, você está em jejum, você está em consagração com Deus, mas parece que a prova não diminui. Parece que a prova não diminui. Mas o meu Deus, Ele está se agradando do teu sacrifício de justiça. Ó, versículo 5, oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor, ou seja, faz o bem, meu irmão, continue praticando a justiça, serve a Deus, crê na justiça divina e confia nele, e o bem, glória a Deus, Deus seja louvado. Vamos todos juntos agradecer ao Senhor por essa palavra, que eu creio que o que você nesta manhã pediu para Deus, eu creio que meu Deus vai te responder, e com certeza Ele já te respondeu, amém? Senhor nosso Deus, e Pai querido e Pai amado, Senhor, eu quero te dar graças nesta manhã, mais uma vez, estando com a tua igreja, e como sempre, Pai, o Senhor nunca, Senhor, despediu o teu povo, Senhor, de mãos vazias, porque sempre tem uma palavra de Deus. Sim, meu Deus, sempre tem uma palavra de Deus à tua igreja. Oh, Senhor, eu aprendi, meu Pai, que assim, meu Pai, como uma bússola é para o marinheiro, para aquele que navega, para se orientar. Assim a tua palavra que traz orientação, que determina, meu Pai, a vida do seu povo, assim se Ele quiser. Então nesta manhã não foi diferente. Davi orou na sua angústia e houve resposta para ele. Confia no Senhor e faz o bem, pratica a justiça e confia no Senhor, porque só o Senhor, tu é bom, me faz deitar e me levantar em paz. Senhor, então despede a tua igreja em paz. Nesta manhã que teu povo, Senhor, possa ali se levantar desta oração e dizer, só o Senhor é Deus. Que a oração de cada um aqui, meu Pai, nesta manhã foi atendida, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim eu creio, Pai. Obrigado, Senhor, por nos conceder essa graça, Senhor, de estarmos aqui na tua presença, louvando ao Senhor, ministrando a tua palavra, porque só tu conheces a vida do homem. Te agradecemos, meu Pai, te pedimos, em nome do Senhor Jesus, que é bendito e reina para todo sempre. Todos digam amém. Deus seja louvado. Amém. Foi lido os dados bancários? Acho que não, né? Quer que leia agora? Irmãos, antes de cantar o último hino, eu quero ler aqui os dados bancários. Nosso irmão Bruno já colocou ali o banner na tela. Ó, Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 55 30, dígito 4. Também tem a chave Pix, alfaville@ccacristã.org.br. Aquela quantia que Deus tocou no teu coração, oferte a casa do Senhor, que meu Deus, Ele se agrada assim. Então, Deus seja louvado nesta manhã. Vamos louvar o Senhor com um hino de agradecimento. Hino 390.
Vamos agradecer ao Senhor nesta manhã. Pai nosso que estás no céu, e santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. E o pão nosso de cada dia que nos dai hoje. E perdoai nossos devedores, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos permita ser induzidos à tentação, mas nos livra de todo mal, porque teu é o poder, a honra e a glória para todo sempre. Amém. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com essa igreja, não só hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém.